O jogo A Lenda do Herói constitui um incrível sucesso de crowdfunding da indústria brasileira de jogos. Infelizmente, é uma exceção e iremos estudar neste vídeo os motivos que o tornaram um sucesso. Primeiramente, temos que contextualizar o que é crowdfunding e o porquê dos desenvolvedores recorrerem a ele. Tradicionalmente, as indústrias de games americana, japonesa e europeia contam com diversas publishers, isto é, empresas dispostas a investir, publicar, distribuir e realizar o marketing de projetos de jogos. Empresas como Nintendo, Ubisoft, EA, Activision Blizzard, entre outros, produzem grandes orçamentos e verdadeiras máquinas publicitárias de forma a vender os seus jogos. No Brasil, algumas iniciativas fracassaram ou não foram adiante, como por exemplo a iniciativa nacional B9 da ACE Games, como podemos ver em reportagem do Arena IG. Apesar de terem sinalizado que investiriam na empresa mineira Overpower Studios, como podemos ver na matéria da revista Pequenas Empresas de Grandes Negócios, o site da B9 não conta com portfólio de clientes, o que dá a entender que as negociações não foram adiante. A Overpower foi em busca de investidores na GDC em São Francisco, conforme noticiado pelo Geração Gamer. Além desta, a famosa publisher japonesa Square Enix havia anunciado em 2013 que investiria em estúdios nacionais de desenvolvimento de jogos, mirando o mercado latino-americano, como podemos ver na matéria da UOL Jogos. O projeto da Illusius Interactive Graphics e Hoplon, respectivamente o Project Trivela e Project America, foram cancelados, como podemos ver em outra matéria da UOL Jogos. A Square Enix cancelou todos os seus projetos na América Latina, deixando o país órfão de publishers internacionais e nacionais. Uma pequena observação: no passado, desenvolvedores brasileiros adotavam uma curiosa tática de distribuição nacional de mídia física, com doses do famoso jeitinho brasileiro. Registravam suas empresas como editoras, de forma a pagarem menos impostos, e divulgavam seus projetos em bancas de jornais, vendendo os manuais como revistas e dando jogos como brindes. Sem possuir publishers nacionais ou internacionais dispostos a investir em projetos desenvolvidos no Brasil, os desenvolvedores atualmente têm recorrido cada vez mais a formas alternativas de investimentos, como o crowdfunding e o Patreon. Primeiramente, é importante compreender o que é o crowdfunding e a dinâmica do financiamento coletivo. Crowd, em inglês, significa multidão, e funding vem de investimentos. A ideia, diferente do conceito de uma publisher que investe sozinha em um projeto e tem todo o controle sobre ele, é o de dividir o custo do projeto por uma multidão, utilizando uma plataforma de internet. Diversos sites surgiram mirando neste mercado, como o Kickstarter, Indiegogo e os brasileiros Catarse e o Quicante, para citar alguns. Neles, projetos são anunciados, detalhados e o valor necessário para torná-los realidade é estipulado. As pessoas que contribuem recebem diversas recompensas que podem variar desde simples agradecimentos até cópias do jogo anunciado e prêmios VIPs, como jantares com desenvolvedores, acesso a bastidores, camisas, canecas, documentários, entre outros. Com dinheiro captado, um percentual fica para a plataforma, que geralmente varia entre 10% e 15%, sendo esta a responsável por toda a transação financeira entre os contribuidores e os idealizadores do projeto. Com o dinheiro, os idealizadores do projeto podem então desenvolvê-lo sem intermediários ou publishers e, caso a meta não seja atingida, os valores são devolvidos para quem apoiou o projeto. O crowdfunding se tornou relevante para o mundo dos games em fevereiro de 2012, quando Tim Schafer, da Double Fine, resolveu tentar captar $400 mil utilizando a plataforma Kickstarter para o seu projeto Broken Age. Tendo conseguido captar por volta de $3 milhões, tornou-se um case relevante e, ano a ano, o crowdfunding torna-se cada vez maior. Segundo a Wikipedia, em 2013, $58 milhões foram captados para videogames, e em 2014 este número subiu para 215 milhões. Ainda segundo a Wikipedia, no Kickstarter, 43% dos projetos de games conseguem ter sucesso, e, segundo o site Polygon, até março de 2014, o site já havia captado mais de $1 bilhão, sendo 215 milhões para projetos de games, o que corresponde a 21% do total, financiando 8.751 projetos. Vale a pena ressaltar o case do jogo Star Citizen, que conseguiu captar $50 milhões, sendo 2 milhões destes via Kickstarter. Com números tão expressivos e um mercado crescente, o crowdfunding pode parecer a solução para a inexistência de publishers ou investidores no Brasil, mas devemos olhar para a questão de perto e estudar cases que nos ensinem mais sobre esse mercado. O primeiro fator importante a se ressaltar é que existe uma expressiva diferença entre se utilizar uma plataforma nacional, como o Catarse e a Quicante, e o já conhecido Kickstarter. A primeira é que o Kickstarter necessita de um endereço americano para ser utilizado, o que já inviabiliza a participação de muitos brasileiros para a captação de recursos. O segundo ponto
é que o Kickstarter é um site internacional que capta recursos de mais de 200 países, conforme podemos ver de acordo com o site Mashable. Até 2014, 5,7 milhões de pessoas de 224 países contribuíram mais de $1 bilhão em projetos, sendo que 85% deste valor vieram em ordem de importância dos Estados Unidos, com 663 milhões de dólares, Reino Unido, com 54,43 milhões, Canadá, com 44,91 milhões, Austrália, com 31,78 milhões, Alemanha, com 21,61 milhões, França, com 10,13 milhões, Suécia, com 7,15 milhões, Japão, com 7,14 milhões, e Holanda, com 7,03 milhões, e Singapura, com 6,71 milhões. O Brasil sequer figura nas estatísticas. Repare a diferença brutal entre os Estados Unidos para os demais países, que são todos países prósperos e desenvolvidos. Esses números são relativos a todos os projetos do site e não exclusivamente de games. Sites como Catarse e Kikante, por outro lado, captam apenas, ou principalmente, no território brasileiro. Segundo o blog do Catarse, em post de dezembro de 2014, abre aspas, na categoria Jogos, o número de projetos aumentou pouco, passou de 30 para 34. A grande diferença foi o tamanho da arrecadação total, que dobrou de R$500 mil para R$1 milhão. Fecha aspas. Ainda no mesmo post, vemos outra informação que nos ajuda a compreender mais sobre a realidade deste mercado. Abre aspas. Merecem menção honrosa aqui os jogos A Lenda do Herói, com R$258 mil, projeto com o maior número de apoiadores, que foram 6.111, e Masmorra dos Dados, com R$242 mil, fecha aspas. Se analisarmos essa informação, veremos que o mercado de jogos no Brasil é infinitamente menor do que o de sites como o Kickstarter. Se analisarmos quais projetos foram financiados, iremos reparar que os únicos jogos digitais expressivos financeiramente foram o A Lenda do Herói e Tormenta, sendo os demais jogos de tabuleiro. Vamos retomar a essas informações em breve. O site Kikante é responsável pelo maior case de crowdfunding nacional, com o case da Bell Pass, que arrecadou mais de R$800 mil em um projeto relativo a uma turnê de empreendedorismo. Em matéria do E-Commerce News, em janeiro de 2015, é revelado que em mais de 1.000 projetos, a Kikante arrecadou por volta de R$4 milhões. Contudo, nenhum projeto de jogos digitais teve sucesso por lá, e o site Catarse, com exceção dos jogos A Lenda do Herói e Tormenta, não é diferente. Mas, por que o mercado de crowdfunding de jogos digitais não engrena no Brasil e o que fez com que o projeto A Lenda do Herói tivesse sucesso? Vamos entrar nessa questão agora. Primeiramente, observemos os diversos projetos nos sites, tanto do Catarse quanto da Kikante. Em mais de 20 projetos analisados, que não tiveram sucesso, podemos tirar alguns princípios gerais. O Brasil não tem tradição em desenvolvimento de jogos, não tem os Tim Schafers da vida e as demais personalidades que sejam reconhecidas pela qualidade de seu desenvolvimento e entrega de produtos, para juntar as pessoas interessadas e passar credibilidade. Por mais que desenvolvedores estejam surgindo, nenhum deles tem apelo em massa do público brasileiro, que é o público que irá investir, ou não, em sites de crowdfunding nacional. Muitas campanhas são mal feitas, seja com relação às recompensas, à apresentação e os produtos. Os projetos não só precisam ser bons, precisam passar credibilidade de execução, como também os desenvolvedores precisam de redes de contatos para conversão de interesse em investimentos. Além disso, podemos notar a ausência dos princípios anotados no blog do Catarse pelos criadores do card game Warzoo, recordista com a arrecadação mais rápida do Catarse para campanhas de sucesso. São eles: 1. Construa uma rede antes do projeto entrar no ar. 2. Crie expectativa. 3. Pense na data de lançamento. 4. Anuncie o lançamento da campanha. 5. Chamem o primeiro círculo para chegar junto logo. 6. Recompensem os early birds, pássaros madrugadores. Reparem que esses princípios também valem para projetos brasileiros que obtiveram fracasso em sites estrangeiros, como o Kickstarter ou Indiegogo. Mas, qual é a principal razão para as pessoas investirem em campanhas de jogos? Um estudo conduzido pela Universidade de Colônia, na Alemanha, pesquisou as motivações para quem investe nessas campanhas de jogos. O estudo conclui que quem contribui é, antes de tudo, consumidor, fazendo alusão ao caráter de pré-venda que o crowdfunding passou a tomar, com consumidores tendo a chance de comprar projetos que não encontram normalmente no mercado. O crowdfunding é encarado, então, como uma loja virtual de pré-venda de jogos. Levando isso em consideração, temos que analisar o comportamento do mercado consumidor de jogos brasileiro, para descobrirmos o porquê das campanhas fracassarem.
Em pesquisa apresentada em fevereiro de 2015 na Campus Party, a empresa Seox apresentou dados sobre o comportamento do jogador brasileiro. Segundo os dados, o brasileiro é multiplataforma, sendo os celulares, com 82%, o principal dispositivo de jogos, seguidos pelos consoles, com 56%, e pelos tablets, com 37%. Nos celulares, os jogos são a atividade favorita, com 91% das preferências, mas 75% apenas baixam jogos gratuitos, e o Android está presente em 70% dos aparelhos. Nos tablets, 91% procuram jogos, e nos videogames Xbox 360 e PS2 são os principais consoles, com respectivamente 43% e 39% de participação. Curiosamente, os consoles mais facilmente pirateáveis. Com esse perfil, temos que ter em mente que existem diversos jogos gratuitos em smartphones e na internet, então o brasileiro se vê com o seguinte pensamento: para que investir na produção de um jogo desconhecido, de alguém que eu nunca ouvi falar, e não sei sequer se o jogo será bom ou se será entregue, ou se as pessoas irão fugir com dinheiro, se tenho tantas alternativas gratuitas aqui no meu Android agora. Além disso, existem atualmente alternativas baratas, como o Humble Bundle e as Steam Sales, de forma que é possível se conseguir jogos de alta qualidade a preços muito baixos, sem recorrer à pirataria. Por que alguém investiria em um projeto desconhecido, de desenvolvedores desconhecidos, que ainda precisam ser produzidos, se, com quase nada, podemos conseguir jogos de alta qualidade? A pirataria, apesar de ter diminuído muito nos últimos anos, também pode ser apontada como um traço, que pode ter deixado cicatrizes no pensamento do brasileiro que prefere piratear do que comprar jogos. Podemos ver esse comportamento em matéria do site Overlord relativo ao jogo Aritana e a Pena da Arpia, apesar de não ficar claro como chegar ao número de 90% de pirataria. Para compreendermos melhor essa questão, temos que analisar quem está atuando diretamente neste mercado de vendas de jogos nacionais para brasileiros. Analisemos então quem vende jogos nacionais para compreendermos esse mercado. Dentre os exemplos dos players do mercado de venda de jogos para o público brasileiro, temos os casos da Nuvem, ThemePlay e SplitPlay, que são lojas digitais e não foram contempladas pelo estudo da Seox. Segundo a matéria da Kotaku, de agosto de 2014, o criador da Nuvem, Thiago Diniz, informou, abre aspas, já foram adquiridos na Nuvem mais de 470 mil jogos desde 2012. Crescemos mais de 103% no ano passado e este ritmo está sendo mantido. Fecha aspas. A Nuvem, no entanto, vende principalmente jogos de grandes produtoras ou indies famosos, de forma que não nos ajuda a compreender bem como seria o comportamento do consumidor brasileiro com jogos nacionais. Anunciada em outubro de 2014, durante a Brasil Game Show, a ThemePlay surgiu justamente para atuar neste mercado, como podemos ver na matéria do Tecmundo. Apesar do anúncio, o site não parece estar pronto ainda para fornecer dados para análise e, aparentemente, as vendas ainda não estão sendo registradas. Apesar de que o vão entre o anúncio e a presente data, de certa forma, já diga alguma coisa sobre este mercado. Voltemos então as atenções para a SplitPlay. Com a promessa de ser um marketplace, isto é, uma loja de jogos brasileiros para brasileiros, algumas informações sobre a sua atuação estão disponíveis para pesquisa. Na mesma matéria da Kotaku, o Rodrigo Coelho diz que, abre aspas, 21% das pessoas que se cadastraram na loja a cada hora chegam a fazer um pedido de um jogo pago. Fecha aspas. Os dados são imprecisos, mas a loja, segundo a matéria publicada na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tinha uma meta de atingir 100 mil registros até o final do ano de 2014. O número, até a metade de dezembro de 2014, era de 6 mil usuários registrados, segundo a matéria de Geração Gamer e Kotaku. Este número, então, saltou para 38 mil usuários, por oferecerem gratuitamente o jogo Phoenix Force. Não sabemos se esses novos 30 mil usuários realizaram alguma compra ou se só se registraram apenas para baixar o Phoenix Force, que teve uma campanha fracassada no Catarse para sua continuação. Compreender o sucesso ou o fracasso das lojas virtuais é crucial, pois, já que os estudos da Universidade de Colônia mostram que os apoiadores em campanhas de crowdfunding estão especialmente interessados em comprar jogos como pré-venda, o sucesso ou o fracasso dessas lojas nos ajudam a compreender o sucesso ou o fracasso das campanhas de crowdfunding em plataformas nacionais, já que ambas têm o mesmo público-alvo, os brasileiros, o mesmo mercado, que é a venda de jogos digitais. Em entrevista realizada ao portal Nonada, em setembro de 2014, o jornalista entrevistando a criadora do projeto Soul King divulgou a informação de que, abre aspas, Game RS. Falando do mercado brasileiro, os jogadores do país ainda não se abriram para os jogos nacionais. Por exemplo, o game Dream Sara, que está há 3 meses nesse
Split Play rendeu só R$ 75 por meio da loja. Como a Soul King pretende ter um resultado melhor? Fecha aspas. Ainda sobre essa questão, Renato De Giovanni escreveu um texto muito elucidativo em seu site tilt.net, parte de um projeto de livro virtual chamado Por que Nunca Teremos uma Steam BR. Esse texto nos ajuda a compreender mais sobre os possíveis motivos das baixas vendagens alertadas pelo repórter do portal Nonada. Segundo Renato, abre aspas, não existe nada parecido com um grupo de jogos em PTBR que tenha feito sucesso expressivo por essas bandas. As pessoas comuns compram jogos, ou itens de jogos, porque isso lhes dá prazer. A diversão delas é jogar e a língua é uma barreira importante. Quanto maior for o conhecimento de inglês necessário para extrair diversão de um jogo, mais o jogo encontrará dificuldades no Brasil. Fecha aspas. Esse fator levantado por Renato é importante, tanto que podemos ver como o mercado de localização e dublagem de jogos no Brasil cresceu, como dito em matéria no UOL Jogos. Renato continua dizendo que, abre aspas, para uma loja exclusiva fazer sucesso por aqui, seria preciso a ocorrência de 3 fatores importantes. 1. Um nome de peso. Não temos um nome representativo no mundo dos jogos, quer seja empresa, quer seja autor. Não adianta elencar a empresa nacional X ou Y. São conhecidas sim, mas apenas dentro do segmento produtor e seu entorno, não configurando expressão massiva de público potencial. Não é à toa que todos eles reclamam que não conseguem resultados expressivos de venda dentro do próprio Brasil. Segundo, alguns jogos reconhecidamente nacionais e aceitos como tal. Jogos reconhecidamente nacionais. Nesse ponto, é preciso ter em mente que um jogo totalmente em inglês não é percebido pelos consumidores brasileiros como um produto genuinamente brasileiro. Isso não tem nada a ver com a qualidade, com o tipo do jogo, com o tamanho ou a importância do produto, etc. Fecha aspas. Apesar de termos atualmente projetos como Aritana e Cangaço, eles aparentemente não caíram nas graças do grande público. No caso específico do jogo Aritana, este estreou o programa Indicando, do canal de YouTube Castro Brothers, tendo mais de 50 mil visualizações. Ainda é cedo para dizer se essa exposição converteu em vendas. Ainda sobre essa questão de jogos nacionais, vale a pena assistir ao vídeo Understanding the Brazilian Indie Game Development Scene, de Arthur Protásio, disponível na Gama Sutra e apresentado na GDC de 2014. Arthur nos fala sobre a percepção ruim que o brasileiro tem de produtos brasileiros. Mas, voltando aos pontos de Renato De Giovanni, temos o seu terceiro ponto, abre aspas, a aceitação do mecanismo por parte de uma comunidade produtora a ponto do mecanismo se autoalimentar. Fecha aspas. Temos que compreender, no entanto, que a dificuldade de vendas para jogos indies é mundial. De acordo com Amy Jonasson, na palestra Marketing Indie Games on a Zero Budget, disponível no YouTube e publicado no dia 10 de outubro de 2013, do total de jogos indies, 95% não são lucrativos, 80% geram prejuízo e, no sistema iOS, apenas 25% dos indies fizeram até $30 mil em todas as suas vidas. Devemos também ter consciência que, segundo a Gama Sutra, em artigo de março de 2015, 500 games são lançados diariamente para os sistemas iOS e 250 para o sistema Android. Já na Steam, como podemos ver no artigo da Gama Sutra, de maio de 2014, 2.000 novos títulos foram lançados em 2014. Apresentadas as dificuldades, olhemos alguns outros casos de fracassos, não tão óbvios. Temos aqui, primeiramente, o projeto Dead Punch Hospital. O jogo, mesmo saindo no TechTudo, conseguiu apenas R$ 70 dos 60 mil desejados. O projeto Além da Vida, de Cláudio Rainho, conseguiu apenas R$ 385 de 15 mil pretendidos, mesmo sendo dono da comunidade Indie Developers Brasil. E vale também notar o projeto Phoenix Force 2, que arrecadou 3 mil dos 10 mil reais pretendidos. Esses 3 projetos nos mostram a diferença entre engajamento e popularidade. Todos são populares, já que o Dead Punch já contava com uma boa base de downloads e mídia, aproximadamente 100 mil downloads, o Além da Vida possuía muitos membros nas redes sociais, e o Phoenix Force já vinha de um grande sucesso do projeto anterior, que segundo o site dos criadores já conta com mais de 650 mil downloads. Nenhum deles, no entanto, conseguiu engajar muitas pessoas. Engajamento é o termo importante para as campanhas de crowdfunding. Podemos ver esse baixo engajamento também no Patreon do grupo Lab Indie, que conta com apenas 11 apoiadores. Engajar, segundo o dicionário informal,
abre aspas, é o ato de fazer pessoas, sociedades, áreas, grupos a participar ou colaborar em algo ou assunto em questão, fecha aspas. A diferença entre algo popular e algo engajante está nessa definição. Enquanto algo se torna popular quando é conhecido por muitas pessoas, algo só se torna engajante quando há uma ação envolvida, no caso, relativa à compra de um jogo ou à contribuição em uma campanha de crowdfunding. Muitas pessoas confundem popularidade com engajamento, e por isso, muitos projetos, mesmo que populares ou contando com pessoas e redes famosas, são fracos em arrecadação. Alguns projetos brasileiros, no entanto, conseguiram sucesso nas mais diversas plataformas. No Kickstarter temos A Luz da Escuridão, Soul Gambler, Griffon Knight Epic, Adventurazer e o já conhecido Chrome Squad. No Catarse, além do A Lenda do Herói, tivemos o Tormenta, Desafio dos Deuses, que já era uma marca conhecida da gaúcha Jambô. No Indiegogo, o projeto Odalos conseguiu sucesso, vindo do mesmo grupo Joy Masher que produziu o já conhecido Oniken. Por fim, fora do mercado de jogos digitais, existe um próspero mercado de jogos de tabuleiro no Brasil, que já financiou projetos como Caçadores da Galáxia, Fields of Gore, Warzoo e Honey Cards. Lembrando que, apesar de também serem jogos, o mercado de tabuleiros é completamente diferente do digital, com pessoas já acostumadas a pagar valores altos por títulos que são objetos físicos, entre diversos outros fatores. Analisado todas essas questões, tentemos agora compreender o grande sucesso do game A Lenda do Herói, criado pelos Castro Brothers, que bateram recorde de arrecadação em 24 horas do site Catarse e o recorde do maior número de apoiadores. Castro Brothers é um canal no YouTube que começou se chamando Marcos Castro por conta de seu criador, Marcos Castro. Marcos é mestre em matemática, comediante e começou a desenvolver jogos no RPG Maker há mais de 15 anos atrás, criando o jogo Portal. Tendo arrecadado R$258 mil em sua campanha de crowdfunding no Catarse, com 6.111 apoiadores, Marcos nos deixou algumas dicas de suas estratégias em algumas entrevistas. Em palestra dada ao Local Web em fevereiro de 2015, Marcos nos diz que a sua receita com AdSense, ou seja, propagandas do YouTube, gira em torno de R$10 mil, fruto dos seus 1.184.000 inscritos no canal, que geram de 2 a 3 milhões de visualizações mensais. Tendo um canal que mistura cultura de videogames com músicas, humor, Marcos Castro viu o número de inscritos do seu canal em 2012 subir de 60 mil para 300 mil, quando lançou o projeto musical A Lenda do Herói, conforme podemos ver no vídeo do seu canal no vídeo Draw My Life. O projeto A Lenda do Herói foi lançado em 15 de janeiro de 2012 em seu canal do YouTube, sendo um vídeo autoral, tendo o próprio Marcos produzido as músicas e a animação do vídeo. O canal já vinha flertando com a mistura de videogames com música com o projeto Um Joystick e um Violão, lançado em 27 de maio de 2011, misturando a melodia da famosa música Aquarela de Toquinho com uma letra de paródia de videogames. Marcos detalhou sua trajetória e estratégias em entrevista ao canal Espaçonave, de Rafaela Capai, em vídeo publicado em 2 de dezembro de 2014, intitulado Como Fazer uma Campanha Foda. Lá, explica que o projeto de animação A Lenda do Herói nasceu do seu interesse em participar do concurso YouTube Next Up, que era apenas para canais com até 100 mil inscritos, sendo que ele tinha 60 mil em 6 meses de canal. Já tinha a série Um Joystick e um Violão, que tinha a questão dos direitos autorais das composições musicais que inviabilizava a sua participação no concurso. Pensou em como se diferenciar no mercado e resolveu juntar as suas frentes: humor, música, edição, desenhos de pixel art e juntou tudo para criar A Lenda do Herói, com claras influências do famoso jogo Wonder Boy, que no Brasil gerou o jogo da Turma da Mônica, resultando em 1 milhão de acessos em 2 semanas. As pessoas então começaram a perguntar se era um jogo. Naquele momento, com o sucesso do vídeo, percebeu que sim, daria para criar um jogo e começou a conceber um universo, com mais vídeos, personagens, venda de bonecos e a inspiração de criar o que chama de Super Mario brasileiro. Além de Marcos, temos 2 outros youtubers com projetos de jogos. O Muçulmano, do canal Mamilos Molengas, lançou em 2014 o seu jogo Muçulmano Game e já conta com mais de 1 milhão de downloads no Google Play. Além dele, os irmãos Piologo lançaram o jogo Mundo Canibal Apocalipse, produzido pela Hoplon e pela EasyPlay, como podemos ver no site Geração Gamer. Marcos Castro já possuía uma antiga relação com o mundo de desenvolvimento de jogos, como podemos ver em sua entrevista para o canal Mundo RPG Maker, de abril de 2012, onde demonstra conhecimentos de desenvolvimento de jogos. O seu jogo Portal pode ser baixado no site DevMakers.
Retornando às suas estratégias explicadas ao canal Espaçonave, após o sucesso da animação A Lenda do Herói, ficaram durante um ano procurando estúdios e pesquisando orçamentos em estúdios de games, que pudessem realizar o seu projeto até encontrarem a empresa carioca Dumativa, que surgiu com a proposta de um jogo maior, com as músicas e as piadas características de seus vídeos, utilizando música dinâmica acompanhando o jogo. O projeto foi orçado em R$180 mil e a forma de captação, o crowdfunding. Em março de 2013, começaram a arquitetar a campanha e a definir as datas do lançamento da mesma. Podemos ver em matéria de maio de 2013 do UOL Jogos que já estavam realizando esses planejamentos. Decidiram esperar o mercado de crowdfunding crescer, mas também sem esperar que ele se banalizasse. E escolheram julho de 2014 como a data de lançamento da campanha, tendo estruturado essa estratégia por 6 meses. Marcos começou a acionar seus contatos do YouTube, assim como humoristas e demais famosos, com um ano de antecedência, individualmente, pedindo ajuda na campanha que viria a ser lançada. Dentre as personalidades envolvidas, podemos citar Fábio Porchat, Felipe Neto, o pessoal do Jovem Nerd, BRKS Edu, Rafinha Bastos, que se comprometeu a ajudar com R$6 mil, Danilo Gentili, Gigantes, Galo Frito, Cauê Moura, Gregório do Vivier, entre outros. Matheus e Marcos foram inclusive ao programa De Noite, de Danilo Gentili, em maio de 2014. Danilo, que por sua vez lançou em 2012 o jogo O Mundo vs Danilo Gentili. Marcos queria ter a campanha já toda engatilhada e pronta, e ainda contou com a ajuda de sua esposa, que, por ser produtora cultural, começou a procurar participação em matérias, jornais, sites e demais notícias. Realizaram um preparo de marketing de um ano. Se prepararam também comprando cursos de crowdfunding, apesar de terem dito que não aprenderam muito com estes. Tomando cuidado com a sua imagem, que é o que gera todo o interesse pelo seu canal, Marcos Castro ficou 2 meses trabalhando seu público, tomando cuidado para não parecer pedinte ou mercenário. Se na sua personalidade até então, a sua marca, Marcos conseguiu fidelizar o público de forma que defendessem a marca, o projeto e a campanha de eventuais pessoas que viessem a tentar denegri-la. Começou esse trabalho em março de 2014, explicando em vídeo que precisaria de grana para realizar o projeto do jogo. Foi criando credibilidade para evitar pessoas que fossem reclamar, de forma a ter um grupo forte de pessoas que iriam tentar defendê-lo e o projeto. E tiveram, de fato, defesa grande do projeto pelo público, pois o mantiveram informado. Apesar do projeto ter ficado orçado em R$180 mil, colocaram como meta inicial R$125 mil. Arriscaram de forma a não assustar o público. R$250 mil seria o valor ideal, com total segurança para realizar o projeto. Tomaram a atitude de que, se fosse necessário, iriam colocar dinheiro do próprio bolso. Evitaram prometer demais, de forma a não conseguir entregar tudo, mas pensaram em metas estendidas. Canecas, camisas, box colecionador, importando o modelo americano do Kickstarter, e ficaram atentos com a taxa do Catarse e custos de envio de produtos. Não simplesmente jogaram o projeto na plataforma de crowdfunding, fizeram muito trabalho de bastidores antes mesmo de lançarem a campanha, formando uma forte rede de contatos para fazer o projeto acontecer, e a animação da Lenda do Herói, lembrando, já era uma marca conhecida. Depois de terem feito tudo isso, lançaram a campanha via Catarse em julho de 2014. Em sua campanha, investiram em um bom vídeo de apresentação, o que já era esperado por já serem youtubers, e redigiram um texto claro na campanha. Fizeram então os super inscritos, de forma que quem entrasse em um link secreto receberia um e-mail list e fizeram vídeos só para essas pessoas. E elas participaram do vídeo da campanha, junto com as outras celebridades, como podemos ver no vídeo Eu Quero a Lenda do Herói, publicado em 15 de setembro de 2014. Com a campanha no ar, Marcos apareceu em diversos programas com seu irmão Matheus Castro, tendo inclusive ido ao Jô Soares, um dia antes do lançamento da mesma. Curiosamente, segundo ele, o programa do Jô apenas rendeu 300 visualizações únicas em seu site. Matheus e Marcos foram então também na Campus Party Recife. Apareceram no programa Não Fale com o Motorista do canal Jacaré Banguela, que possui quase 500 mil inscritos. Toda essa exposição e trabalho fez com que conseguissem por volta de R$40 mil no primeiro dia, o que lhes rendeu matérias em diversos veículos, como podemos ver no jornal O Globo, no YouPix, Tecnoblog, Baixa Aqui, Kotaku, Jacaré Banguela, Arena IG, Marketing Games, Jogos Online, Play TV, além de terem também lançado o 4º episódio de animação durante a campanha do A Lenda do Herói. O primeiro vídeo conta com 2,5 milhões de visualizações, o segundo com 1,5 milhão, o terceiro com 720 mil visualizações e o último com 440 mil. A estratégia midiática parece ter surgido efeito, como podemos ver no Google Trends Charts.
As primeiras buscas são relativas ao lançamento dos primeiros episódios da série em janeiro de 2012 e junho de 2012, e podemos ver como, em julho de 2014, houve um novo pico, que atingiu seu clímax em setembro de 2014, mês do término da campanha. Mesmo com 2 meses de campanha, com uma presença forte na mídia tradicional, TV, jornais, canais do YouTube, Facebook, Twitter, faltavam ainda R$40 mil para os R$250 mil pretendidos para ter segurança no projeto. Então, nas últimas 48 horas de campanha, tiveram mais de 100 mil visualizações em uma live stream de 12 horas que fizeram, que arrecadou os mais de R$40 mil que faltavam. Ficaram 12 horas no ar com a presença de diversas personalidades. Fecharam a campanha com 6.111 apoiadores no projeto e R$258 mil arrecadados. Os Castro Brothers, que tentam se distanciar da imagem do Marcos para criar uma marca que possa agregar mais pessoas e frentes, nos deixam diversas lições sobre campanhas de crowdfunding bem-sucedidas com um projeto 100% nacional. Primeiro, é curioso reparar que possuem um modelo de negócios misto, com trabalhos em diversas frentes, atuando como palestrantes, humoristas, com a publicidade dentro e fora do canal Castro Brothers, o AdSense do YouTube, lojas de camisas e demais produtos, shows e agora com jogos. Possui uma equipe de editores, ilustradores, apresentadores, fora o pessoal do game da Dumativa. Se preocupam com a qualidade e a imagem da marca. Sobre o jogo, pensam em vendê-lo na Steam em janeiro de 2016 e pensavam que poderiam ganhar o dinheiro que faltasse para a campanha com a pré-venda do mesmo. Lançaram uma campanha bilíngue, mas o foco no público brasileiro. Apostaram lá fora para gerar credibilidade aqui dentro, mostrando que estavam pensando no mercado global. Depois desse jogo, já imaginam novos jogos, tendo uma estrutura para montar novos 5 games e personagens próprios. Imaginam o jogo voltando para o YouTube e se replicando em vídeos de gameplay. Eles confirmam a teoria que se deve conseguir na primeira semana 30% da meta estipulada, pois, segundo estudos, temos 90% de chance de sucesso assim. O sucesso inicial passa a credibilidade pela imagem de sucesso e com isso incentiva mais pessoas a contribuir. As pessoas têm que ajudar logo no primeiro dia, e as redes de contatos têm que ser ativadas com meses de antecedência. Bons números geram cases e matérias, e com isso conseguiram R$40 mil em 24 horas e saíram no Globo, entre outros veículos. Mostraram que as metas estendidas são importantes, e que é importante manter contato com as pessoas que já te apoiaram, pois elas podem disseminar a sua campanha para ainda mais pessoas. Conhecem o seu público, que é constituído principalmente por jovens, crianças e adolescentes. Ainda na entrevista para o canal Espaçonave, Marcos Castro mostra consciência de que o seu canal no YouTube é o que tudo provê: audiência, feedback e tudo mais. E nos deixa a lição que para gerar valor para o mundo, devemos fazer o que gostamos, mas devemos moldar ao gosto do público para agradá-lo, senão dificilmente iremos gerar valor a este público. O exemplo de Marcos Castro é muito forte, pois nos mostra o que é necessário para ter uma campanha de sucesso, especialmente com altos valores e focado no público brasileiro. No entanto, a maior parte dos desenvolvedores nacionais não possui tantos contatos de mídia para alavancarem seus projetos. Apesar dos irmãos Castro não serem personalidades conhecidas pela produção de games, têm um apelo muito forte com o público nerd e com o universo dos jogos, além de possuírem uma marca forte quando lançaram sua campanha, que foi a Lenda do Herói. Não são apenas populares, como conseguiram gerar engajamento. Apesar disso, se levarmos apenas em consideração o número de inscritos no seu canal, que é de 1.181.000 pessoas, versus o número de pessoas que contribuíram, que foram 6.111 pessoas, veremos que este número representa apenas 0,5% do total, o que mostra a realidade do desafio do engajamento no mundo dos games nacionais. Para melhor compreender essa diferença e como podemos utilizar dessas lições para a realidade do desenvolvedor brasileiro, podemos recorrer a 2 livros. O Contágio, do professor de marketing da Universidade Wharton, Jonathan Berger, e O Ponto de Virada, de Malcolm Gladwell. Berger estuda em seu livro o motivo que leva as pessoas a compartilharem coisas e o que os torna virais, como certamente foi o caso do projeto A Lenda do Herói. Para isso, ele chega ao método que chama de STEPS, sendo um acrônimo para S de Social Currency, que significa as pessoas compartilham coisas que fazem que se sintam especiais, inteligentes e etc. T para Triggers, que significa que existem ambientes, situações que nos disparam lembranças sobre algo. Certamente isso aconteceu durante a campanha da Lenda do Herói, que teve tanta mídia que a todo tempo nos lembrava a campanha em diversos cantos da internet. E de Emotion.
Quando nos importamos com algo, compartilhamos. Emoções que nos façam sentir algo, que nos toque, e no caso do brasileiro, humor é um forte fator. É fácil correlacionar isso com o projeto A Lenda do Herói, que gera um projeto viral de internet. P de public, pois procuramos informações nos outros, então informações públicas são mais facilmente compartilháveis. O outro P de practical value, isso é, compartilhamos coisas úteis, que têm um valor prático. E S de stories, compartilhamos histórias incríveis, como a história dos recordes batidos pelo projeto A Lenda do Herói, como vimos na matéria do Globo. Assim como compartilhamos a história do dentista que virou desenvolvedor de jogos e da vendedora de empada que fez um jogo de realidade virtual. Apesar de Burger ter trazido muitos dados em sua tese, o livro O Ponto de Virada de Malcolm Gladwell traz um conceito muito importante para a questão do crowdfunding nacional. Malcolm tenta estudar em seu livro o que ele chama de epidemias e as suas causas. Ele nos traz a ideia de que, para qualquer coisa virar uma epidemia, precisa da junção de três figuras, que são os vendedores, os comunicadores e os especialistas. Falando de forma didática, é fácil verificarmos que a cena brasileira de jogos consegue preencher as colunas dos especialistas, com os diversos desenvolvedores que são experts na produção de jogos, e consegue também o dos vendedores com as plataformas de crowdfunding como a Kekante, Catarse, entre outros, destinados a vender os projetos. Mas, o que falta a todos, e temos nos Castro Brothers, é a figura do comunicador. O comunicador é aquele responsável por pegar o conhecimento especialista, como por exemplo a capacidade técnica do estúdio Dumativa em criar jogos, e de espalhá-lo em diversos grupos e tribos, como podemos ver na figura dos irmãos Castro, que transitam pelos universos do humor, dos youtubers, da TV, dos nerds, dos acadêmicos, dos jovens, entre outros, para assim vender as suas ideias, como foi o caso do Catarse. Concluindo, podemos perceber que falta aos desenvolvedores brasileiros essa figura, essa pluralidade de convivências e meios sociais diversos e esse alcance em diversas pessoas, tribos e grupos sociais, além de todo esse preparo de bastidores antes de lançarem uma campanha de crowdfunding, além dos problemas já citados ao longo do vídeo, com a percepção que os brasileiros têm dos jogos nacionais, que muitas vezes é negativa. Esperamos que isso mude e que, antes de lançarem novas campanhas, os desenvolvedores estudem as suas estratégias e fiquem conscientes sobre a realidade da dificuldade de conversão de contribuintes neste mercado. Gostaríamos de lembrar que não somos senhores da verdade e que as ideias expressas aqui neste vídeo são baseadas na nossa experiência e nas referências citadas. Nós, da Colx Games, também criamos uma campanha que não teve sucesso, com um console educacional do Colk, e, portanto, gostaríamos de ter tido acesso a essas reflexões antes de lançarmos a nossa campanha. Agradecemos a todos e gostaríamos de abrir o debate para quem quiser contribuir com as ideias apresentadas. Se possível, não deixem de conferir a Colx Games, rede social para desenvolvedores brasileiros de jogos, com cursos, grupos, oportunidades profissionais e outros. Entre no link da descrição do vídeo. Muito obrigado!